Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, vamos de pós-jogo, tá? Mirassol 3, Ceará 0, né? Vozão foi derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro, chega a 2 derrotas seguidas, vê a distância para o Z4 diminuir, vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com o Thiago Minhoca, na direção e trabalhos técnicos, o nosso grande Gabriel Costa. Você que está chegando, né? Muita gente esperando aqui. A gente estava no aguardo do fim, né? De Santos e Internacional, né? Internacional e Santos, que foi 1-1, né? Para analisar toda a situação, briga de rebaixamento, vaga na Sul-Americana, né? Porque o Ceará, nesse momento, está indo para a Sul-Americana, mas também ali perigando em relação ao Z4. Bom, agradecer a Bet Nacional, nossa parceira aqui, vai lá, vai na boa, aposta para você se divertir, é só para dar aquela emoçãozinha extra no jogo, tá? Vai acompanhar a partida, né? Ou algumas partidas, faz aquele bilhete, né? Com vários jogos, ou uma aposta simples, mas nada além disso, tá? A aposta é para você se divertir, troquinho do pão, betnacional.bet.br. Também tem o Clube 45, por lá você apoia esse projeto, faz ele seguir mais firme, mais forte, com cada vez mais conteúdo, tá? Conteúdo não para, né? Desde o novo estúdio, a galera tá produzindo conteúdo a rodo, tá? E não só sobre o nosso futebol nordestino, tá? Tem vídeos também sobre Copa do Mundo, né? Vídeos especiais, conteúdos especiais. Então, se você quer ajudar a manter esse projeto cada vez mais forte, apoia.se/podcast 45. Em contrapartida, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Na nossa comunidade, interagir lá com outros membros e também com a nossa equipe, tá? Quase toda a equipe do 45 Minutos está por lá, então você também pode interagir conosco se você for o nosso membro apoiador no Clube 45 lá no nosso Apoia-se. QR Code está na tela, tá? Tem aí o endereço, né? Mas também tem o QR Code para facilitar a sua vida. Bom, Thiago Minhoca, vamos nessa. Mirassol 3, Ceará 0. Estava vendo aqui que foi a maior derrota do Ceará no Campeonato Brasileiro, né? O Ceará não havia perdido por mais de 2 gols em nenhum jogo. E a única vez que havia levado 3 no Campeonato Brasileiro foi quando perdeu do Botafogo por 3-2. Em termos numéricos, foi a maior derrota, mas foi o pior jogo do Ceará no Campeonato Brasileiro. Esse 3-0 mostrou a diferença dos dois times aí, não só no campeonato, né? Porque a gente tá vendo que o Mirassol vai para a Libertadores e o Ceará tá ali no meio para baixo da tabela, mas foi um placar que traduziu realmente aí esse jogo, esses 3-0. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Para quem está acompanhando também aqui o nosso programa no ao vivo, mesmo que já quase aqui na madrugada, né? Voltando aqui a um horário mais atípico. E primeiramente, né, respondendo essa questão, Fábio, o resultado ele diz mesmo que foi o jogo, né? O Ceará fez uma das suas piores atuações, assim, porque o Ceará teve jogos ruins também, né, durante esse Campeonato Brasileiro. Alguns jogos onde o Ceará jogou até relativamente bem, mas acabou perdendo um jogo. O jogo contra o Corinthians, por exemplo. O Corinthians não jogou muita coisa. Mas o Ceará, né, teve o próprio jogo do Mirassol aqui, onde o Ceará, assim, foram quase 70 cruzamentos na Arena Castelão, perdeu por 2-0. Você falou muito bem, né?
O Mirassol foi uma rara equipe que conseguiu fazer mais do que 2 gols no Ceará, e essa diferença de gol, 3 gols, foi a maior do brasileiro, e durante o ano só para o Palmeiras na Copa do Brasil, como você estava dizendo. E eu acho que representa, muito embora, até falar, né, já iniciar, até porque foi o primeiro lance da partida, o primeiro gol do Mirassol, na minha avaliação, para mim foi um erro da arbitragem, um erro até fácil de ser corrigido, porque, para mim, o Chico da Costa estava em posição irregular. Acredito que parte da consideração é porque, na hora da finalização, não é ele que está diretamente na frente do Bruno Ferreira, mas a bola passa muito próximo a ele, e para mim tira um pouco do tempo de reação do Bruno, a ponto do VAR chamar, e é só olhar a reação da arbitragem ali na hora, seja o árbitro principal, como também o Bandeira, ficaram na dúvida se daria o gol ou não, e eu acho que deveria o VAR ter chamado para aquela situação. Só que eu não quero, obviamente, explicar o resultado de hoje, o desempenho de hoje, por conta desse erro da arbitragem com 3 minutos. Se fosse 1-0, né, 2-1, você poderia ter um peso maior desse lance, né? Tudo bem que foi 3 minutos, né? Sim. Enfim, o Ceará estava tentando se encontrar. Condiciona o jogo. Mas, assim, o Ceará praticamente não fez quase nada, porque foram 30 minutos ali iniciais, Fábio, onde o Ceará pouco fez. Para ter uma noção, o Ceará ainda teve nenhuma chance para fazer o empate em 1-1 com o Fernandinho, que tinha entrado no lugar do Pedro Henrique, né? Nem gostei muito dessa ideia do Condé de colocar o Fernandinho, porque não é um jogador que costuma decidir, muito embora ele seja um jogador ex-Mirassol, né? No ano passado mesmo, jogou muito bem contra o Ceará na Série B, mas perdeu a chance ali do 1-1, uma boa jogada que o Galeano consegue puxar um contra-ataque, acionar o Fernandinho, perder, e digamos que em 30 minutos foi o que o Ceará conseguiu fazer. Essa pequena escapada, esse contra-ataque em que o Fernandinho desperdiçou a chance do empate, porque logo após uma falta ali, novamente o Bruno Ferreira cometendo uma falha, né? E a gente já vinha falando aqui há um bom tempo, o Bruno é um bom goleiro, sendo uma peça importante durante a temporada inteira, mas a saída de bola dele, o tempo de reação para determinados lances é muito complicado. No jogo passado contra o Inter, custou os 2 gols do Inter, na minha avaliação, o primeiro que ele falha, que gera o escanteio, e depois na jogada, né, que ele acaba tomando o gol lá do jogador do Inter já na reta final, ele próprio ficou indignado com ele próprio, né, na jogada, e hoje também o segundo gol é um gol muito, como é que fala? Mequetrefe, né, dá para usar esse termo, porque aquela bola, todo mundo sabe que o Reinaldo é um excelente batedor de falta, ele vai fazer aquela batida exatamente para caso alguém não encoste, essa bola vai no gol. Então o goleiro, a primeira coisa que o Bruno deveria ter tido cuidado é que essa bola poderia passar. E aí ele foi tentar ali, perdeu um pouco tempo, foi fazer o golpe de vista, toma o segundo gol de maneira bizarra. O Ceará, né, dificilmente tem esses problemas defensivos. Acho até que a ideia inicial do Condé não foi tão interessante. Eu tinha alertado isso mais cedo, Fábio, na rádio, que foi me perguntado, né? Repete a mesma formação do que foi contra o Corinthians, já que não vai ter Vini, Pedro Raul, tal qual o jogo do Corinthians, porque deu certo contra o Corinthians. Eu falei, eu não faria isso, porque o Corinthians joga diferente do que o Mirassol joga. Porque ninguém conseguiu encontrar uma fórmula de bater o Mirassol jogando lá em Mirassol, né? Então, essa seria uma condição que eu não faria a mesma estratégia, até mesmo porque não acho que seria no meio de campo, né? Diferentemente do Corinthians, que tem jogadores mais diferenciais e, obviamente, né, o fato de jogar na Neoquímica Arena possibilita o Ceará jogar dessa maneira mais reativa. Esse eu acho que era um jogo para você ter mais um jogador ofensivo, e na minha avaliação, o Ailon já deveria ter sido acionado ali como titular. Como perdeu o Pedro Henrique logo no começo da partida, apostar no Fernandinho para tentar ser letal, e aí você tomando 1-0, depois já tomando o segundo, já da metade ali do primeiro tempo, fez o Ceará subir uma montanha íngreme e um futebol péssimo, porque o Ceará não produzia nada. O primeiro problema que eu achei durante o jogo, Fábio, a marcação alta do Ceará não funcionava. Isso, claro, tem o mérito do Mirassol. O Mirassol, eu já vim falando, eu até destaquei isso, eu não observei um jogo com tanta frieza na Arena Castelão de uma equipe como o Mirassol fez diante do Ceará. Até mesmo o Mirassol, quando pegou o Fortaleza aqui na Arena Castelão, Racing, Flamengo, Palmeiras, sabe, Cruzeiro, todos que vieram para cá, para a Arena Castelão, aquela equipe que eu vi mais fria jogando o jogo foi o Mirassol diante do Ceará lá no primeiro turno. E eu tinha ressaltado também isso mais cedo lá na rádio, que eu falei, é uma equipe que, tenta amarrar o jogo, tenta uma hora conseguir uma bola parada, porque assim, só que o Ceará já estava com uma 2-0. E isso fez com que o contexto do Mirassol trabalhasse a bola com o Walter, trabalhasse com os zagueiros, com os laterais, com os volantes, e a marcação do Ceará
principalmente com o Fernandinho, que não tem essa característica de recuperação de bola. Acho que o Ailon tem mais esse aspecto, fazia com que o jogo se tornasse muito difícil para o Ceará. E aí o Ceará, em 30 minutos de primeiro tempo, tirando essa jogada específica ali do Galhardo por a finalização horrível do Fernandinho, o Ceará pouco fez. Tinha tido uma chance com o Galhardo, uma bola que ele bate virando, e depois uma cabeçada do Marcos Vitor até o final do primeiro tempo para mostrar pelo menos uma possibilidade de reação. Mas o Mirassol muito tranquilo dentro de campo, muito tranquilo. Trabalhava a bola na defesa, conseguia fazer essa transição para o ataque. Algumas coisas não funcionaram no meio de campo do Ceará. As laterais também. O Fabiano errando alguns passes também. Teve uma saída de bola dele que deu um passe errado, que quase gerou mais um gol ali do Mirassol. Então era um Ceará letárgico, era um Ceará que parecia que estava tudo resolvido, que não brigavam mais por nada, que era meio de tabela, sabe? Que não parecia que a vaga da Sul-Americana já estava garantida, que parecia pelo fato de não ter perdido em casa, da maneira como foi para o Inter, da maneira que tinha o contexto acontecido, com a expulsão do Vina, e junta-se a isso com um jogo onde o Ceará teve a condição de pelo menos fazer o empate contra o Inter, que estava muito mal. O Ceará, para esse jogo, no mínimo, tinha que se mostrar, no mínimo, incomodado. E não deu para ver isso. Era um Ceará muito blasé dentro de campo, né? Mas não um Ceará que foi nocauteado com 20 minutos? A impressão... parece que o time não acreditou em si, assim. Tomou 2-0, pô, não vai dar. Então... mas eu acho que, assim, era muito difícil pro Ceará. Com 2-0, eu até tinha falado mais cedo também na rádio que se o Ceará tomar o primeiro gol, dificilmente o Ceará vira. Conseguiu fazer isso contra o Cruzeiro. A grande questão é porque, do outro lado, como eu estava dizendo, o Mirassol é uma equipe muito fria. Só que mesmo assim, por mais que o jogo fosse difícil, eu senti que o Ceará fez o Mirassol jogar com a maior tranquilidade possível. Durante o jogo inteiro, assim, praticamente. Houve um momento no segundo tempo, ali no começo, que aí quando entra o Ailon, ele abre mão do Rafael Ramos, que de fato para mim tinha sido uma péssima escolha do Condé. E aí o Ceará tem ali uma primeira chegada, né, uma jogada que de novo com o Galhardo, passe ali para o Ailon, fazendo uma bola na área, a defesa do Mirassol cortando. O Mirassol é impressionante, né? Tá ali levando uma pressão por um momento, mas não se abala, não comete pênalti bobo, não tem lance, sabe, de lambança. Uma equipe muito sóbria e não à toa tá indo aí para a fase de grupos da Libertadores. Acho até que com essa vitória de hoje, o Mirassol já não perde mais a vaga direta para a Libertadores, vai para a fase de grupos. E o Ceará praticamente ali com as trocas, não causou muito efeito. Acho que o Condé não foi bem na leitura de hoje também. O time também, é bom dizer, não correspondeu da melhor maneira. E aí foi nessa toada. Teve uma queda de energia, que o jogo ficou paralisado ali mais ou menos uns 8, 9 minutos. Quando voltou, o Ceará ainda conseguiu algumas chances e tal. O Matheus Bahia chegava ali, tinha alguma chegada. O Fernandinho errando demais. Eu acho que foi realmente uma escolha muito ruim do Condé apostar no Fernandinho. O Bahia, quando entrou, também não causou o devido efeito, como também em outros jogos ele também não causou tanto impacto. Eu acho que até o jogo passado do Inter melhorou um pouco mais. Mas era isso. Era um Ceará com problemas seríssimos. Você já não tinha o seu artilheiro. Você já não tinha o Vina, que é bom lembrar, né? O Vina caiu muito, pelo que eu estou vendo aqui na minha bolha. A torcida do Ceará anda bem irritada com o Vina, principalmente pelo que aconteceu no jogo passado contra o Inter. E aí depois foi tomando o terceiro gol, né? Uma jogada de transição. O Mirassol é muito bom nisso. Aí com vários atacantes, o Alisson acabou fazendo um belo gol ali, o terceiro gol, para sacramentar a derrota, que poderia até ter se desenhado ali para um quarto gol, porque o Ceará realmente não foi páreo. Hoje o Ceará não entrou em campo, basicamente foi só ali os uniformes, a chuteira, porque o jogo de hoje do Ceará realmente foi bem complicado. O que dava uma sensação, porque chegou um momento, Fábio, até para falar um pouco, né? O que ficou mais sendo importante para a noite não foi mais nem o jogo do Ceará, porque a derrota já estava sacramentada. O que é que vai acontecer lá no Beira-Rio com Inter e Santos? O que é que vai proporcionar de pressão para o Ceará? O Santos vai ganhar, vai diminuir essa diferença agora para 3 pontos, porque o Ceará até rodadas atrás estava com 9 pontos de diferença, tranquilo, já não cai mais e tal. E com a derrota para o Inter, principalmente, e todo mundo sabia que esse jogo do Mirassol ia ser complicado, o Ceará, ele liga um alerta. Não acho que é um alerta tão grande, até porque tem cenário até para o Ceará confirmar a sua permanência já na próxima rodada, já no sábado, diante do Cruzeiro, que daqui a pouco eu vou elencar aqui as possibilidades. Mas, queira ou não, você vê, né? Por uma equipe que estava tranquila, deixa escapar. O Ceará é o segundo pior ataque, né? Se eu não me engano, da competição. Só ali pior, melhor do que acho que é o... Não sei se é o Juventude ou é o Sport, acho que é o Sport. Só o Sport tem menos gols. Ele tem a mesma quantidade de gols do Vitória, né? São os dois piores ataques, 32 gols.
E é isso, para um time que fica muito dependendo do Galeano, dependendo do Pedro Raul, realmente essas peças ofensivas, quando o time toma o gol para conseguir uma virada, se não é ali com essas peças, dificilmente o Ceará vai conseguir um resultado positivo. Então, para mim, como eu falei, apesar do erro da arbitragem no primeiro gol, não justifica, o Ceará perdeu mesmo merecidamente, porque de fato fez um jogo pavoroso. Agora, é se preparar para o jogo do sábado, o jogo contra o Cruzeiro. Não sabemos qual Cruzeiro virá, não sei se o Cruzeiro já... Eu acho que o Cruzeiro pode até poupar peças, né? Porque o Cruzeiro talvez vai segurar alguns jogadores, porque vai ter a semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil. Talvez ali vai colocar só na penúltima rodada, já que joga em casa, e talvez eles poupem aí contra o Ceará, pelo menos uma parte de um time misto, e talvez, né, no jogo contra o Santos também na última rodada. Mas de toda forma, o Ceará se colocou nessa situação e no sábado vai precisar vencer para não depender de outros resultados. Muito bem. Comentário aqui do Thiago Minhoca, tá? A gente vai entrar mais na situação de tabela daqui a pouco, tá? A gente vai falar mais um pouco do jogo, a gente vai para o campinho e depois a gente destrincha, tá? A situação do Ceará e também de outras equipes aí, após o término da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem o Fortaleza, né? Que ainda joga com o Bragantino, né? Ainda tem esse jogo para finalizar, mas o que temos de momento a gente vai analisar. Na verdade, o jogo que finaliza é o jogo que vai ser domingo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo começando, porque começa amanhã, na verdade, né? A 36ª rodada, né? Aí o Fortaleza joga primeiro a 36ª para depois jogar a 35ª, que vai ser contra o Atlético Mineiro no domingo. E aí a gente destrincha mais aqui sobre tabela de classificação e próximos jogos. Comentários da galera aqui, o José Rubens Pinheiro fala que o Ceará caiu demais de produção, preocupante. Fernando Luiz fala que o Ceará está doido para entrar no cabaré, que é a zona do rebaixamento, né? Ali é aquela confusão ali, a zona da confusão, né? O Antes está por aqui, muito bem, o Antes, o Michel Xavier, ele já acha muito improvável o Ceará cair. Vamos falar sobre essas chances daqui a pouco. O Caio de Marley fala que o Ceará amanhã torce muito para o título do Flamengo, tá? Até mais do que o próprio Fla. Porque tem essa questão, a gente vai falar daqui a pouco, mas Palmeiras e Flamengo disputam o título, né? Se o título já tiver definido, quando o Ceará pegar Flamengo e Palmeiras, obviamente, em tese, são jogos mais acessíveis, né? Ana Maria tá por aqui também. Bom, acho que é um elogio, porque fala que Minhoca é tricolor, mas dá a impressão que é alvinegro. Então, se ele pode ser os dois, é porque ele está bem. Acho que é isso. O meu time tem preto, branco e vermelho. Né? Tricolor ele acertou, né? Que é o tricolor paulista. Mas, enfim, o pessoal vem ainda com essa ladainha, como se isso fosse importar alguma coisa, né? Se eu fosse torcedor do Ceará ou do Fortaleza, pouco importa a minha análise, ela segue a mesma. Então, quem acha que o fato de eu falar alguma coisa ou outra por conta de eu ser torcedor de um dos times aqui, eu acho que, enfim, quem quiser perder tempo com isso, que perca. Por mim, eu falo de futebol, sempre falei de futebol, seja falando bem, falando mal, se eu fosse torcedor do Ceará ou não, torcedor do Fortaleza ou não, como sou torcedor de São Paulo, eu analiso o futebol e nem por isso também... Enfim, gente, isso aí já foi há muito tempo, né? Acho que já cansou, aliás, de falar dessas coisas. Bom, o Francileudo tá reclamando da insistência do Léo Condé em alguns jogadores, como o Paulo Baia, que segundo ele é um lelê da vida, preguiçoso e displicente, e não dá muitas chances pro Guilherme e pro Lucas. Você concorda? O Luca, no caso, que é o atacante. Luca, né? O Luca eu não vou colocar nesse mesmo balaio do Guilherme, não. Acho que o Guilherme mostrou, sim, ao longo da temporada, que poderia ter mais espaço, mais minutagem, eu concordo. O Luca eu não vou colocar. O Luca, ele é um jogador que jogou um jogo. O jogo que ele jogou mal pra caramba, né? Foram poucos minutos e tal. Então, eu não coloco o Luca nesse mesmo balaio, sabe? Assim, eu acho que o Condé, na ideia original do jogo, eu acho que não foi a melhor estratégia. Nem sei se teria dado certo, tá? Porque, como eu estava dizendo, eu acho que o time também não entrou bem dentro de campo. O time estava apático. Até mesmo o sistema defensivo, que é um grande fator do Ceará, não foi bem no jogo de hoje. Assim, muito gol bizarro, né? O próprio gol, vamos lá, mesmo que o Chico da Costa tivesse em posição irregular, se você olhar a jogada, é um jogador do Mirassol entrando dentro da área, ninguém consegue cortar. Essa bola bate na defesa e volta de novo para o Negueba para finalizar e fazer o gol.
Então, assim, o sistema defensivo do Ceará, se você olha do que aconteceu contra o Inter e agora de novo diante do Mirassol, isso é que preocupa. E vai pegar agora adversários de mais qualidade, que esse é o grande ponto. E aí, já trazendo um desses pontos, viu, Fábio, assim, a opinião, tá? Opinião que eu acho. Eu não acho que o Flamengo vai chegar campeão do brasileiro, é bom deixar claro, campeão brasileiro contra o Ceará. Eu acho que amanhã não vai se resolver o título brasileiro nessa terça-feira. Não acho que o Flamengo ganha com o Grêmio ganhando do Palmeiras. Pode até ser que o Palmeiras empate, o Flamengo ganhando, aí vai ficar naquele saldo absurdo e aí aquela coisa, a matemática não vai comprovar. Mas, de toda forma, com o Flamengo campeão ou não, porque o Flamengo pode ser campeão da Libertadores, né? Então pode ir. O Palmeiras deve poupar o time amanhã, né? A informação que eu li agora é que o Palmeiras ia poupar todo mundo. Os titulares da final não jogam amanhã, pelo menos é a expectativa. Mas mesmo assim, até porque o Felipe Luiz também fez isso contra até o Fortaleza e foi criticado também por conta disso, né? Por conta desses jogos, que quase comprometeu também a Libertadores. Tem essa questão que eu acho muito difícil de sair esse título já na terça-feira. E por mais que aconteça, tá? Vou pegar essa possibilidade. Por mais que o Flamengo seja campeão já amanhã, na terça-feira, eu acho que o Flamengo vai jogar contra o Ceará para fazer a festa. Que aí pode ser duas festas, né? Pode ser festa de título de brasileiro junto com uma festa de Libertadores. Eu acho que o Flamengo. Mas é muita ressaca. O Ceará poderia aproveitar a ressaca, né? Pô, os caras. Cara, não sei. Vão jogar para vencer, claro, festa e tal, mas assim, a chance do Ceará aumenta consideravelmente, eu acho. É um jogo no Maracanã. E eu acho que aí, assim, o Ceará tem que. Aquela coisa, o Ceará até é uma equipe que, quando você olha dentro de campo, surpreende, né? O Ceará é o time que mais quebra expectativa do campeonato. Você acha que ele é favorito, ele perde. Você acha que ele não vai dar conta, ele vai lá e consegue pontuar. Agora, para esse jogo do Flamengo, é o único jogo que eu coloco que é o bônus do Ceará. Esse é o único jogo que eu boto 0 pontos. Porque contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, eu acho que esse cenário é mais favorável, Fábio. Primeiro, o do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando for... O Cruzeiro vai jogar, se eu não me engano, no sábado. Depois joga numa quinta, que eu acho que é contra o Botafogo. Eu não sei, deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas eu acho que é contra o Botafogo. Eles jogam contra o Botafogo. E o jogo vai ser lá em Minas. Que aí eu acho que eles vão colocar time principal. E aí, quando for no final de semana, que é o do dia 7, né? Que termina o Brasileirão, contra o Santos, eles vão poupar para pensar já no jogo do meio de semana contra o Corinthians. Eu acho que a lógica, se eu fosse... né? Pode ser que o Cruzeiro não faça dessa maneira. Mas imaginando, eu acho que o Cruzeiro poupa contra o Ceará, força máxima contra o Botafogo e depois poupa. Mas tem uma possibilidade de ser segundo lugar. Honestamente, eu acho que não vão pensar dessa maneira. Eu acho que o Cruzeiro é até considerado o principal favorito na Copa do Brasil. Acabou de pegar o Corinthians e passou por cima do Corinthians, que vai ser o adversário da semifinal. É claro que é mata-mata, um jogo diferente. Mas eu acho que o Cruzeiro não vai jogar tão à vera assim contra o Ceará. Não vejo muito. Até mesmo por essa questão que você estava dizendo, Fábio. Se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro, não tem mais título. E eu não acho que o Cruzeiro vai perder essa terceira posição. Né? Tem um Mirassol ali, pode tirar, mas também não acho nessa condição tão factível. Eu acho que realmente eles vão dar uma segurada. Ou seja, o jogo do Cruzeiro ele pode ser acessível para o Ceará. Eu acho que ele pode ser acessível. Principalmente, que é o que eu vou trazer aqui, já abrindo um parêntese. Se o Ceará ganhar do Cruzeiro, tem uma possibilidade do Ceará já garantir a permanência nessa 36ª rodada. Para isso, ele tem que ganhar do Cruzeiro, obrigatoriamente tem que ganhar do Cruzeiro, e torcer para que 2 de 3 cenários aconteçam. Derrota do Vitória, não vitória, ou seja, empate ou derrota do Fortaleza contra o Bragantino, e não vitória do Santos contra o Sport, jogo lá na Vila Belmiro. Complicado imaginar esses 3 cenários. Mas se 2 deles acontecer, 2 desses 3 cenários, ou seja, derrota do Vitória, não vitória do Fortaleza e não vitória do Santos, se 2 desses 3 cenários, isso dado que o Ceará ganha do Cruzeiro, no sábado o Ceará já pode comemorar a permanência. Então esse é um cenário que é o único cenário que o Ceará pode ter essa condição. E aí, complementando aquela informação que eu falei, o Palmeiras pode ser também uma possibilidade. Que aí que eu acho que seria o melhor cenário para o torcedor do Ceará torcer, né? O Palmeiras ganhar do Flamengo no final de semana e o Flamengo confirmar o título brasileiro, se der para ser antes, ok.
mas por mais que ganhe em cima do Ceará, vai na 37ª rodada e é campeão brasileiro. Na última rodada, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não vai colocar o time principal e talvez até nem o time reserva na última rodada, jogando aqui na Arena Castelão. Por quê? Porque o Palmeiras vai para o Mundial. Por isso que eu estou dizendo, é bom torcedor do Ceará torcer para que o Palmeiras seja campeão da Libertadores e que já tenha decidido até a 37ª rodada o título do Brasileiro. Porque aí eu acho que o Palmeiras, não, beleza, agora eu vou abrir mão da última rodada e tal, e aí se torna um jogo mais suscetível. E um outro ponto também que eu considero importante para o Ceará. Vamos lá, não consegue ganhar do Cruzeiro, não consegue ganhar do Flamengo e não consegue ganhar do Palmeiras. Qual seria a pontuação mínima que eu considero para o Ceará para chegar nessa pontuação? Que a gente vai daqui a pouco entrar, né? Daqui a pouco. Guarda aí, Minhoca. Você tá entregando tudo. Calma, meu. Tá. Daqui a pouco a gente vai botar a tabela com os jogos e a gente faz mais projeção, né? Foi uma introdução aí da situação mais geral do Ceará. A gente volta para... Mas é isso. Há possibilidade, mesmo sem vencer, de garantir... Então não criemos pânico, tá? Thiago Minhoca já adiantou aqui que não precisa entrar em pânico. Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise geral, não só do Ceará, mas também das outras equipes que estão ali na parte de baixo. Bom, muita gente no chat aqui, o Liano tá por aqui. Ele acha que é um absurdo, né? O Cruzeiro largar, podendo ser vice-campeão. O Carlos Mocego fala aqui, olha os últimos 3 jogos do Ceará, adversários difíceis, né? Mas o contexto de cada jogo pode melhorar um pouquinho aí a possibilidade do Ceará nessas partidas. Saulo Lessa tá por aqui. Agora é Oluas, que é Saulo ao contrário. Interessante, Saulo Lessa. O JJ Simpson fala que o Flamengo não ganha o Brasileiro desde 2020. Vai ficar com ressaca. Eu acho que se o Flamengo ganhar antes, se o Flamengo ganhar a Libertadores, eu acho que os caras não estão nem aí mais. Os caras vão querer se preparar para o Mundial. Francisco Paulo fala que o Condé é medíocre. Muita gente criticando o Condé. O Carlos Costa fala que a coletiva do Condé foi fora da realidade. Você ouviu a coletiva dele? Não, juro que eu não consegui ver, assim. Não sei se ele falou se o jogo foi numa outra toada. Eu confesso que eu não reparei. Eu estava acompanhando mais o Inter e Santos, eu não vi a coletiva dele. Muito bem. O Ale tá por aqui também, o Francisco Paulo, o Márcio Santos Rigo, ele falou que os resultados de hoje foram excelentes para o Vitória. Vamos falar daqui a pouco aí da situação também do Vitória nessa disputa do Z4. Bom, vamos pro campinho, Thiago Minhoca? O jogo foi isso, né? Tomou um gol cedo, não conseguiu acordar, tomou um gol logo aos 20 também, e aí o Mirassol, cara, é incrível, né? O Mirassol, porque é um time, além de ser muito organizado, ele fisicamente é absurdo, né? O campo deles ali dá uma impressão que é um estádio menor, né? Parece que os caras ocupam ali cada pedaço do campo ali, parece que jogam com 12, né? Com 13, enfim, é um time até surpreendente, né? Porque quando você pega times com orçamento mais baixo, que chegam ali nas posições de cima, são times mais reativos, time defensivo mesmo, né? Time que acha um gol e tal. Mas o Mirassol não, o Mirassol toma muito gol, inclusive, né? O Mirassol tem um ataque como seu principal poder, né? Algo, assim, que não vai se repetir, tá? Mirassol comemore muito esse ano, porque com o calendário que vai ter ano que vem, o Mirassol... Eu vejo muito nisso, viu, Fábio? Eu vejo que a campanha do Mirassol, ela tem um mérito muito grande, só para deixar claro. Como eu estava dizendo, né? Para mim, é a equipe mais fria hoje do Brasil, em termos de bola jogada. Você não vê nenhum jogo. Você olha todos os jogadores do elenco, assim, basicamente, você pode dizer assim, pô, sei lá, tirando o Walter e o Reinaldo, que são os 2 jogadores, né? Os nomes mais conhecidos do elenco, todos os outros jogadores estão todo mundo desconfiar. Não, esse aí vai fazer alguma besteira, esse aí vai completar. E todos os jogadores têm consciência do que fazem. Seja para sair de trás, seja para criar jogadas ofensivas, sabe? Ninguém se afoba, todo mundo faz a escolha correta, na maioria das vezes. Por esse motivo, merecidamente, né, tá indo aí para a Libertadores, para a fase de grupos. Então, o trabalho lá não é só bem feito, porque assim, o que o Guanais faz é um trabalho que alguns outros treinadores também fazem. Eu acho que o diferencial mesmo é um time que não se desequilibra durante o jogo. Dificilmente vai cometer
penalidade, tomar gol bobo, dificilmente. Então, assim, eles estão sempre muito concentrados, que é essa outra parte que você menciona. A questão física deles, assim, é impressionante. Claro, eles não tiveram Copa do Brasil e tudo mais, não tiveram uma preparação, acredito, também como determinante. Então, é um caso muito atípico, porque eu não acho, vai durar muito tempo para uma equipe da Série B estreante, tipo o Remo no próximo ano. Acho que o Remo não vai conseguir essa proeza. Não à toa, o ano passado, né, que até a gente porque a logística do Remo, né? Cara, se você É. perceber, na temporada inteira, sabe quantas vezes o Mirassol saiu do estado de São Paulo? 14 vezes. Ele vai sair ao todo. Porque ele jogou o Paulistão, obviamente, todos os jogos em São Paulo. No Brasileirão, ele jogou os 19 em casa e jogou fora contra Bragantino e os 4 grandes de São Paulo. Então ele só precisou sair do estado de São Paulo, né, na temporada toda, 14 vezes. Sim. Muito embora eu acho que o Bragantino tenha talvez números parecidos, se não for duvidar. Talvez um pouco mais que o Bragantino disputou a Copa do Brasil ali, né? Mas no geral, se você for olhar assim, eu acho e faz que diferença. Pode ver que o Bragantino com o futebol pífio tá na metade de cima. Sim, Para ver sim. como isso impacta. Assim, se tivesse um calendário mais cheio, um desgaste maior. E assim, eu tô 14 jogos fora de São Paulo. Mas 4 é no Rio, contra o Flamengo, que da viagem também é curtinha. Não, então, a logística, com certeza. Só por que isso que a galera pede o Ceará faça. Ah, se o Mirassol conseguiu, porque o Ceará não consegue? Pô, eu acho que é muito mais difícil você sair de Fortaleza para os outros jogos. A pressão é diferente. Só que eu acho que o Copa do Nordeste junto. O grande mérito que eu vejo do Mirassol para essa campanha está muito mais atrelada à maneira como o time é frio dentro de campo, assim, sabe? Tem várias equipes também que têm até mais qualidade e não tem essa frieza. É jogador na cara do gol perdendo, é jogador na defesa cometendo pênalti infantil, é goleiro falhando. O próprio Ceará, por exemplo. O Ceará, Fábio, se a gente for lembrar aqui de cabeça, o Ceará deixou escapar pelo menos uns 14 pontos aí. Não somou um ponto contra o Juventude, não somou ponto, perdeu chance contra o Atlético Mineiro, seja aqui na Arena Castelão como fora de casa. Dava para ter empatado contra o Atlético fora de casa, se não tivesse perdido chance. O jogo contra o Atlético aqui, o jogo contra o Corinthians, pô, aqui, pelo amor de Deus, assim, sabe? Então teve vários jogos que o Ceará poderia estar numa condição, eu não diria do mesmo sarrafo do Mirassol, mas ali, uma 7ª colocação não seria exagero. Só que o Ceará também comete falhas, tal qual essas equipes do meio, como um Inter falha, como um Grêmio falha, como um São Paulo falha, um Vasco falha, o Ceará também falha. O Ceará tinha condições para isso. Agora, teve jogos que deixou escapar. E é por isso que vem esse sentimento, esses comentários, muitas vezes. Porque, como a gente fala aqui, o elogio e a crítica ao Condé, eu sinto muitas vezes que é baseada em resultado. É só olhar. Eu até tinha destacado, não sei se estava com você aqui no jogo do Corinthians, acho que era com você. Ou se foi, isso, com você. Que eu falei assim, se tivesse perdido para o Corinthians, o que é que eu estou falando do Condé com essa ideia de colocar o Rafael Ramos? Todo mundo ia criticar. Aí ele repete a mesma coisa diante do Mirassol. Acho que foi errado, só para deixar claro, tanto que eu tinha falado isso antes do jogo. E eu acho que não foi isso o fator determinante para o Ceará sair derrotado. Eu acho que foi a postura dentro de campo. O Ceará foi um time totalmente alheio, nem aí, tomando 2-0, não tinha criatividade, faltou muito dos jogadores dentro de campo, muito jogador importante jogando abaixo, poucos se salvaram, que é o que a gente vai avaliar agora, né? Individualmente, os atletas, porque foi um jogo muito ruim do Ceará, em termos gerais. Sobre a coletiva do Condé, né? Alguém falou aqui, deixa eu ver, deixa eu achar, que ele falou que o Ceará jogou muito bem o segundo tempo. Acho que é isso que a galera tá reclamando, que ele estava fora da realidade. Não jogou melhor do que o primeiro, mas porque o primeiro foi tenebroso, né? Isso. Mas o segundo tempo eu achei como ser pior ruim também, né? Foi um jogo que saiu do péssimo pro ruim, na minha avaliação. Muito bem. Vamos pro campinho, né? Bruno Ferreira, que já ajudou bastante, mas dessa vez falhou, né? No segundo gol, olhou ali, quis tirar com os olhos, e o goleiro tem que tirar com as mãos, né? Não com os olhos. Para mim vai ser um ruim para ele, não vou colocar um péssimo. Acho que, queira ou não, o gol tomado, o segundo, foi de fato que decretou a derrota aí, sabe? Se o Ceará tivesse ainda resistido com aquele 1-0, mas também o time não respondia, né? O Bruno poderia pelo menos ter deixado o time vivo dentro de campo. E o gol que toma é inadmissível, assim, sabe? Ele que já tinha cometido falhas graves no jogo contra o Inter,
nesse também volta a falhar. Acho que é um jogador que, no geral, tem um saldo positivo na temporada, mas eu ainda... É uma posição que para 2026 eu ficaria de olho. Para mim, o Ceará deveria ter fechado com um goleiro melhor para essa temporada. Eu mesmo tinha falado, no final do ano passado para esse ano, que o Walter, para mim, seria um bom goleiro para o Ceará, porque tem uma, né, experiência e tudo mais. O Bruno, eu acho que ele conseguiu dar conta em muitos momentos. Mas ainda me paira muita dúvida. Próximo ano, é Série A de novo, a depender do contexto, junto com uma Sul-Americana, um calendário maior. Enfim, eu acho que o Bruno tem os méritos dele ao longo da temporada. Mas esses 2 jogos aí, fica aquele indício, ó, não é um goleiro totalmente confiável, sabe, assim, para um contexto que muitas vezes ele foi até determinante também para essa campanha do Ceará, mas vez ou outra vai ser um goleiro que comete essas falhas. Bom, vamos para a defesa, né? Seguindo a defesa com a dupla de zaga Marcos Vitor e William Machado. Cara, o Marcos Vitor eu acho que voltou a não jogar tão bem assim. Acho que ele teve problemas no jogo do Inter, para mim, ele cometeu vários erros e tal. Né? A própria jogada do segundo gol ali do Inter é inadmissível que o Marcos Vitor tomou de drible, até porque eu falei na transmissão, na rádio, também lá na TV, mencionando que se é o Marlon tomando aquele gol, acabava o estádio, assim, o estádio inteiro criticaria. E o Marcos Vitor, queira ou não, caiu de rendimento nos últimos jogos. Mas eu vou colocar um jogo razoável, vai, do Marcos Vitor. Não acho que ele foi tão danoso quanto outros jogadores do sistema defensivo. Acho que ele fez uma partida considerada razoável, um razoável para laranja, assim, porque eu acho que ele cometeu falhas de novo hoje. Não está vivendo uma boa sequência, o Marcos Vitor. Já são 3 jogos, mas eu vou ficar com razoável aí no desempate, que eu acho que teve gente que foi pior. O William Machado também, para mim, vai um razoável. Teve problemas no começo do jogo, fez uma falta ali, teve uma saída de bola errada também do William Machado no começo. Naqueles primeiros 30 minutos, o William Machado também não estava passando uma devida segurança. Mas para mim foi melhor do que o Marcos Vitor. A questão é porque nesse desempate, a bolinha, né, amarela do William Machado é um pouco mais para o verde, a do Marcos Vitor é mais para o laranja. Né? Mas eu senti muito parecido, apesar do William Machado ter feito um jogo melhor. Bom, laterais, né? Fabiano hoje foi mais discreto, né? E o Matheus Bahia na esquerda. Fabiano eu não gostei, mas vai ser um laranja, não vai ser um vermelho. Teve alguns momentos que ele ganhou alguns duelos, teve alguns apoios assim também que foram até relativamente ok, mas passe errado, desatento, muitas jogadas. Achei que ele foi muito errático, né? Essa jogada que eu estava citando do primeiro tempo, um passe que ele dá por dentro, que geram ali uma chance boa para o Mirassol. Era um dos jogadores também que durante os 30 primeiros minutos estava muito mal. Matheus Bahia também é outro jogador também que eu não gostei, assim, vou colocar um laranja para ele. No apoio, até conseguiu algumas jogadas de ataque mais interessantes, mas também não acho que sai desse jogo ruim, assim, sabe? Fez um jogo também abaixo, no geral também não gostei. As jogadas saíram ali muito pelo lado dele, né? Do lado do Matheus Bahia, muito embora, né? É um jogador que também tem um saldo positivo. Não gostei das laterais, acho que os dois não foram bem, né? Principalmente para um time que precisava de criação. Os dois que são importantes acabaram jogando mais abaixo. Bom, vamos para o meio de campo, né? Zanocelo, Dieguinho e Mugni, né? Que entrou aí na vaga do Vina, suspenso. O Zanocelo eu não gostei hoje. Eu acho que fez uma partida muito, muito letárgica. Foi até meio simbólico assim, do que representou o Ceará. Ele tem um pouco essa característica. O Zanocelo, às vezes, é um jogador meio de dinâmica mais lenta. Mas eu senti que o Zanocelo, se a gente olha o Zanocelo que jogou diante da equipe do Inter, né? O Zanocelo estava ali, entrega total, tirando bola, sabe? Foi muito importante a partida do Zanocelo no jogo contra o Inter, mesmo o time perdendo, né? E ele saiu também muito extenuado. Mas hoje não, hoje eu senti ele muito apagado, sumido durante o jogo. É outro também que eu vou colocar um ruim para ele. Não acho que fez uma partida péssima, teve alguns momentos ali ok, mas muito discreto, assim, sabe? Fugindo em algumas jogadas e tal. O Dieguinho, eu acho que foi o jogador que eu gostei mais. Ele vai ficar com um jogo bom do Dieguinho. Poderia ser um amarelo também, mas eu acho que ele já teve um cenário mais positivo, recuperou bola. Algumas jogadas falhou, é verdade, mas no geral acho que foi um dos jogadores que mais conseguiu acrescentar, né? Assim, em termos de criação, algumas jogadas, acertou um pouco mais, sabe? Gostei mais do Dieguinho.
comparado, né, a boa parte do sistema defensivo, apesar também dele não estar jogando bem ali os primeiros minutos. Mugni. O Mugni teve... Eu acho que o Mugni foi talvez o outro jogador também que teve momentos bons, assim, nem tanto com a bola rolando. Com a bola rolando, ele recuperou algumas jogadas. Por exemplo, o que o Ceará não conseguia nessa marcação-pressão de recuperar a bola, das poucas vezes que conseguiu, o Mugni ajudava. E a bola parada do Mugni foi as melhores chances do Ceará. Então, dito isso, o Mugni vai ficar também com esse verde aí, com esse verde não tão forte. Acabou sendo uma peça importante. E acho que aí é um debate que a gente talvez vá ter até o jogo de sábado, se o Mugni ganha essa titularidade no lugar do Vina. Porque o Vina vinha sendo o titular. Só que o Vina foi expulso. Isso. E pela bolha ali, olha, tem muita gente irritada com o Vina depois da expulsão. Muita gente irritada dizendo... O jogo é em casa, né? Então... Eu ainda acho que em termos de dinâmica o Vina é melhor do que o Mugni. Só que eu acho que para o contexto, para um jogo como esse, depois do que aconteceu do jogo contra o Inter, eu entraria com o Mugni mais por preservar o contexto, sabe? Porque se o Vina entra dentro de campo, se o Vina comete uma falha, eu acho que isso pode ser um fator negativo, né? Em termos de o estádio impaciente com ele. Eu não sei, uma coisa às vezes são as redes sociais, outras coisas é o torcedor ali no estádio, né, e tudo mais. E a torcida do Ceará, por exemplo, joga muito junto. Mas, em princípio, talvez eu começasse mais com o Mugni do que com o Vina no jogo de sábado contra o Cruzeiro. Bom, Rafael Ramos ali na ala direita foi o maior erro hoje do Condé? Aí o principal erro, e jogou mal também pra caramba. Na própria jogada do gol, desse gol que o Bruno falha, para mim o Rafael Ramos também falha, né? Então, um vermelho, para mim, foi o pior jogador do Ceará dentro de campo. Bem inútil em termos gerais. Assim, correu, mas eu achei uma lógica muito sem sentido ali, sabe? Naquele exato momento que o Pedro Henrique se lesiona, eu já teria feito 2 trocas ali, né? Tudo bem que estava 0-0 ainda. Não, acho que estava 1-0, já estava 1-0. Mas o Rafael Ramos ficou muito sem sentido. E terminar o primeiro tempo ali com o Rafael Ramos foi muito sem sentido. Perdendo 2-0 já era para o Condé na minha avaliação. Só que eu acho que ele, como já tinha feito uma troca, né? Não quis gastar o segundo tempo de parada. Mas eu acho que, de toda forma, o Ceará ficou muito distante ali de conseguir alguma coisa tendo o Rafael Ramos dentro de campo. Galeano também é um outro que foi um dos poucos que se salvou. Era o jogador que mais construía jogada. Esse é um verde também. Não é o verde mais forte. Poderia ser, sabe? Porque criou jogadas, estava sendo o jogador mais perigoso. Sempre era o jogador que mais chamava, cavava falta. Está sendo um dos principais atletas nesse momento da equipe. Para mim é o que termina melhor até agora a temporada. O Galeano tem sido a peça melhor que tem jogado. Eu, até numa votação recentemente, escolhi o William Machado, o melhor jogador, né, da temporada. Mas nessa reta final, para mim, quem tem mais entregado, de fato, é o Galeano. O Galeano tem jogado muito bem mesmo. Mas hoje fez uma partida boa, porque era um oásis ali no Ceará, não tinha ninguém jogando bem. Pedro Henrique, que é o outro jogador do ataque, não dá para avaliar, saiu muito cedo, né? Então, bolinha branca aí para ele. De novo, saindo lesionado. Preocupa, queira ou não preocupa, porque sem o Pedro Raul, ele seria a melhor peça ali do setor ofensivo para tentar resolver. Então, sem ele, não sei como é que vai estar as condições dele até a reta final desse campeonato, né? Porque tinham falado que tinha sido uma cãibra. Só que quando aparece de novo, sabe, assim, uma lesão logo no começo, eu tô achando que não sei se é cãibra ou se ele tá meio que no sacrifício, sabe? Aquela coisa de jogador sente a dor e não quer revelar e tal, que é reta final, ele quer jogar, mas a sensação que passa é que o Pedro Henrique tá jogando no sacrifício nessa reta final. Acho que talvez ele não tá nas melhores condições de jogar. Enfim. Muito bem. Time titular avaliado. Vamos para o Fernandinho, né? Que foi basicamente titular hoje. Começa por ele. O Fernandinho eu achei uma péssima ideia do Condé. Acho que teve a melhor chance ali, no momento que o Ceará poderia ter mudado o panorama da partida, a bola para o empate. Finalizou muito mal. Acho até que o Walter nem saiu tão bem assim. Poderia ter aproveitado ali. Acabou desperdiçando. E várias jogadas ofensivas. Ele deu um passe muito bom para o Mugni, que foi uma jogada que o Mugni recebeu. Não era bem a dele ali para fazer a de centroavante. Foi uma jogada boa do Fernandinho, assim, que eu considerei, mas no mais, assim, um jogador que não é efetivo, não é decisivo. Tem alguns gols na temporada, até alguns gols considerados ok, mas acho que o Fernandinho também... Vou colocar um ruim para ele, assim, sabe? Poderia ser um péssimo, mas acho que em alguma parte até conseguiu
entregar algum contexto ali para não ser tão péssimo assim. Péssimo achei mesmo o Rafael Ramos. Mas Fernandinho vai ficar com esse jogo ruim. Outro que entrou também logo cedo foi o Ailon, né? O Ailon que foi a troca vindo do intervalo. No geral, achei o Ailon criou algumas jogadas. Vou ficar com razoável com o Ailon. Não fez uma boa partida, não. Poderia ser um jogo ruim, mas é tal qual o do Marcos Vitor, sabe? Poderia ser ali um amarelo indo para o laranja, mas vou ficar com o amarelo, porque eu acho também que os outros que entraram acabaram acrescentando também muito pouco, né? Que aí já entrando neles, né? O Lourenço e Paulo Baia, para mim foi bem, não fede nem cheira, nenhum dos dois. Não vou colocar porque já estava decidido o jogo, né? Já estava 3-0, se eu não me engano. Acho que estava 3-0. Estava 3-0. Entraram logo depois do terceiro gol. Não vou nem... Acho que esses três aí eu não vou nem avaliar. Nem Paulo Baia, nem Lourenço, nem Matheus Araújo. Já estava 3-0. Assim, entraram. Paulo Baia ainda teve ali fazer, né? Possibilidade, não mudou o panorama. Jogaram 2 minutos ali com mais de 10 de acréscimo. Até tiveram tempo, mas o contexto do jogo já tinha mudado. O Lourenço também, nem lembro do Lourenço pegando na bola direita. O Matheus Araújo nem se fala, né? Já entrou nos acréscimos. Então aí fica a avaliação. E o Condé, para mim, foi um ruim. Um laranja aí para ele, não é péssimo. Acho que a ideia inicial do jogo não foi boa. Acho que quando sai o Pedro Henrique, na minha avaliação, o Ailon já deveria ter entrado. Poderia ter feito essa correção ainda no primeiro tempo, na minha avaliação, mesmo que fosse fazer a segunda parada, né? A maneira como o jogo estava fluindo. E as respostas dentro de campo, assim, das trocas que ele fez, nenhuma funcionou. Acho que a melhorzinha foi o Ailon ali, mas realmente foi um Ceará muito apático hoje. Foi uma partida bem ruim do Condé em termos de leitura. Claro que não tinha peças importantes, mas discordando do Condé, não acho que o segundo tempo do Ceará foi bom, assim. Foi bom comparado ao primeiro, mas na minha avaliação saiu do péssimo para o ruim. Muito bem, então todo mundo avaliado aí, né? A atuação não foi boa aí para a maioria dos jogadores, alguns se salvaram. Entre eles, quem foi o melhor, Thiago Minhoca? Eu acho que o Galeano conseguiu ser o melhor jogador. O Galeano ainda conseguiu ser a peça que era a única possibilidade de imaginar que o Ceará pudesse fazer um gol era com o Galeano, assim, né? Ou com o Mugni de bola parada, né? Que foram as melhores tentativas. Então, para mim, Galeano é o melhor jogador em campo. Muito bem, então Galeano eleito aí o melhor em campo nesta derrota do Ceará, 3-0 para o Mirassol, né? A maior, não goleada, né? 3-0 goleado, Thiago Minhoca, para você ou não? Eu diria que é o placar clássico. E aí ninguém questiona. Ei, qual é o placar clássico? 3-0. E aí cada um usa a sua métrica aí, porque tem gente que considera. Eu não sou da turma de abraçar nenhum do lado, não. Eu aceito os dois. Quem quiser considerar goleada, aceite. Quem quiser considerar placar não sendo goleada, também aceita. Para mim, 3 gols de diferença é goleada, tá? 3-0, 4-1, 5-2, para mim é goleada isso aí. 3 gols para cima, é porque o time ficou muito longe de conseguir alguma coisa, tá? Então, para mim, isso é goleada. Bom, vamos agora, pra gente fechar, Thiago Minhoca, nosso querido Gabriel Costa vai colocar na tela, né, a pontuação das equipes ali da parte de baixo, né, do Vasco, que é o 13º, Ceará 14º, Inter 15º, Vitória 16º, né, conseguiu aí sair da zona de rebaixamento com o empate do Santos com o Internacional, e o Fortaleza ali, o 18º, Juventude, a gente meio que rebaixou já, tá? E o Sport tá rebaixado desde o ano passado. Bom, vamos lá, Thiago Minhoca. Você já falou um pouquinho do Ceará, né? Que tem essa sequência difícil, mas tudo depende do contexto, né? O Cruzeiro pode querer poupar, Flamengo pode ser campeão brasileiro já, o Palmeiras pode estar pensando já no Mundial, se ganhou a Libertadores. Então, a tabela é difícil, mas cada contexto pode deixar o jogo um pouco mais tranquilo. O nosso querido Gabriel Costa botou aqui na capa, né, alerta vermelho para o Ceará. É vermelho ou laranja esse alerta? Realmente é para ficar preocupado aí com esses 4 pontos acima da zona de rebaixamento? Eu acho que se o Santos tivesse ganhado, o alerta estava um laranja forte. Não acho que tinha contexto desse vermelho, porque no caso, se tivesse ganhado, o Ceará ficaria a 3 pontos, né, do 17º colocado. Como manteve ali 4 pontos, que claro, não é tão fácil, a gente até já explicou aqui, né, para quem quiser acompanhar,
na live, né, aqui na primeira parte do programa, se você estiver vendo aqui esse corte, a gente fala do cenário onde o Ceará já pode garantir matematicamente a permanência no jogo contra o Cruzeiro. Tem lá uma matemática lá que eu expliquei. Agora, no sentido de pontuação, Fábio, e aí começando com o Ceará, né, que a gente está analisando aqui, eu acho que 44 pontos para o Ceará, e o mesmo vale para o Vasco, tá? Eu acho que eles garantem uma permanência. Há uma chance de ficar de fora? Porque é o seguinte, vamos lá. O Fortaleza, por exemplo, eu acho muito difícil com 44 pontos, porque no caso o Fortaleza teria que fazer 10 pontos aí. Se o Fortaleza vencer os 4 jogos, aí beleza. Aí passa o Ceará. Então eu acho que com 44 pontos, o Fortaleza não passa o Ceará, né? Obviamente, por conta do saldo e também número de vitórias, que aí o Fortaleza chegaria, no caso, a 11 vitórias, o Ceará também ficaria com 11 vitórias, só que o saldo do Fortaleza é menos 16, do Ceará é menos 3. Então, se o Ceará perder perder um jogo e empatar 2, 44 pontos acho muito difícil o Fortaleza passar no número de saldo de gols. Só se vencer os 4 jogos. No caso do Santos, eu vejo possibilidade do Santos somar 44 mais. No caso, 7 pontos eu não acharia improvável não para o Santos, que é pegar o Sport dentro de casa. Obrigação fazer 3 pontos, e hoje o Sport está dando 3 pontos para todo mundo. O Juventude em casa, o Santos pode até negociar um empate, mas se vencer, jogaria pelo empate contra o Cruzeiro para fazer 45. Então, acho que o Santos tem ótimas possibilidades, lembrando que o Cruzeiro, aqui sim, eu digo que o Cruzeiro vai poupar. Na última rodada do Brasileiro, já tendo o jogo no meio de semana contra o Corinthians na Copa do Brasil, eu acho que o Cruzeiro não vai colocar, talvez nem time reserva, pode ser, ou alguns reservas com alguns jogadores mais jovens. O Vitória tem 2 jogos em casa, um deles é chato pra caramba, que é o Mirassol, né? O São Paulo, eu acho um jogo parte acessível, mas é bom lembrar, nessa sequência aí do Vitória, tanto o Bragantino quanto o São Paulo brigam por uma 8ª vaga hipotética de Libertadores, porque o 8º colocado, eu acho que os 7 primeiros, eu acho que você há de concordar, Fábio, esses vão para a Libertadores. O G7 vai para a Libertadores. O 8º colocado vai depender de quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Porque se por acaso for o Cruzeiro, ou se por acaso for o Fluminense, aí esse 8º colocado só vai saber se vai a depender. Porque se a final for exatamente o Cruzeiro e o Fluminense, com o atual cenário, já se sabe que o 8º colocado irá para a Libertadores. E aí é onde mora essa disputa para Bragantino e São Paulo, que curiosamente pegam Inter e Vitória. Perceba que os dois vão pegar Inter e Vitória nesse contexto. Então, esses confrontos aí do Vitória e do Inter, eles, na teoria, são fáceis, né? Porque, assim, beleza, você joga em casa contra o São Paulo. Mas pode ser o São Paulo o quê? Precisando de um empate? O São Paulo precisando de uma vitória? E aí é onde mora o perigo para o Vitória. Mas eu vejo que o Vitória, se ele chegar em 44, eu não acho que o Vitória, no caso, né? Se ele fazer 44, ele teria que fazer 5 pontos, né? Uma vitória com 2 empates. Se ele fizer 6 pontos, ele vai a 45. E aí é onde mora o risco para o Ceará com 44, certo? E para completar, o Internacional, que perdeu uma grande chance, né, agora de encaminhar, se tivesse vencido o Santos. Como não venceu, vai pegar um Vasco que está com 42, ou seja, não acho que vai ser um Vasco nessa sequência negativa. Então, acho que pode ser um jogo difícil para o Inter. E aí depois pega um São Paulo que está brigando por acesso e fecha com o Bragantino. Então, assim, eu vejo o Inter, por exemplo, para superar o Ceará, ele tem que fazer também pelo menos 4 pontos, uma vitória e um empate. Então, só nesse cenário do Ceará fazendo 2 empates, 44 pontos, se por acaso vejo o Santos fazendo 45 mais, vejo. O Vitória, tenho dúvidas. O Inter, tenho dúvidas. Acho que o Inter, no mínimo, deve fazer 44. Mas, na ideia geral aí, eu acho que 44 pontos é uma boa possibilidade. Se o Ceará não conseguir fazer mais do que 44, 43, eu acho arriscado. Eu acho que já fica naquela casa ali do 55% de chance de ficar, 45% de ser rebaixado. Se for 42, já vai para 65% de ser rebaixado, 35% para permanecer. Então eu vejo que o cenário para o Ceará 41, 43 pontos, né, como eu estava dizendo, é bem no meio ali, na minha avaliação. 44, aí eu já acho que o Ceará tem ali uma chance de 85% de... Tudo aqui é cabeça, tá? Só palpite, não é cálculo, não. 85% de chance do Ceará permanecer. E 45%, aí para mim, o Ceará não cai.
Acho muito difícil, até porque 45 obriga o Santos a ganhar todos os jogos, obriga, no caso, o Vitória, né, ganhar, pelo menos, fazer 7 pontos aí, e o Inter também ter que fazer, pelo menos, aí 5 pontos para superar o Ceará. Né? E aí, lembrando que ainda tem o Vasco aí também, tendo um confronto com o Mirassol, o Atlético Mineiro também, que pode estar brigando aí pela vaga da Libertadores. Então, esse é o cenário que eu vejo para o Ceará, especificamente para o Ceará. Quer que a gente vai entrar aqui também nos outros? O mesmo vale por Vasco, né? Porque o Vasco também tem um número de pontos aí que eu acho que bem 44 para o Vasco já é suficiente. O Vasco ainda tem 12 vitórias, né? Então qualquer empate Isso. aí dá ele, né? Então. Mas se bem que o Vasco tá mal, viu? O Vasco não perde jogando mal, assim. Eu acho 5 que. derrotas seguidas. Vai ter se o Vasco tivesse um ponto a menos aí, eu acho que ele tava forte, viu? Eu acho que o Vasco, a chance dele vai ser contra o Inter. E aí, ganhando o Inter, consolida aí a permanência, né? Então, alguém vai sair, né? Nessa próxima rodada, ou Vasco ou Inter, a menos que seja um empate, né? E aí a galera de baixo ganha também, né? Mas eu acho que o empate, isso é bom até pro Vasco também. Eu diria que é bom pro Vasco. E também acho que pro Inter, né? Porque eu acho que esse jogo do Inter, na última rodada, vai depender muito de como vai estar o Bragantino, com chance ou não de Libertadores, ou pelo menos assim, né? Dessa vaga hipotética da Libertadores. Nesse caso, eu acho que vai ter aquele jogo mobilização, sabe? Hoje mesmo, né? Foram 37 mil pessoas no Beira-Rio. E eu acho que se o Inter tiver na última rodada fora do Z4, a torcida vai abraçar, com raiva ou sem raiva, vai abraçar o time na última rodada para tentar apoiar. Então, acho que, de toda forma, o Inter vai ter esse jogo aí para ele, ainda tendo um jogo aí contra o São Paulo de bônus, né? Para somar pontos. Aí, já chegando no Inter, cara, o Inter colocaria quantos pontos? Eu colocaria, talvez, aí um 44 no mínimo para o Inter. Eu acho que ele faz no mínimo 3. Cara, o Inter é difícil, viu? Depende, o Bragantino pode chegar na última rodada nem em Libertadores, nem cair, né? Já com a Sul-Americana garantida. Então, acho que isso... Cara, o Inter jogando em casa, ele produziu bem, tá? No 0x0 contra o Atlético Mineiro, ele produziu bem contra o Bahia e contra o Santos hoje, sobretudo no primeiro tempo. Então, assim, o Inter me passa uma confiança que nessa última rodada, se ele precisar vencer... Claro que tem a pressão, né? Enfim, um time como o Inter nessa situação perde muito gol. Impressionante. Mas eu acho que ele tem uma possibilidade de ganhar do Bragantino, até que o Bragantino é aquele time água com salsicha, né? Às vezes ele não, ele entra meio assim. Se você for depender do Bragantino para alguma coisa, ele vai ser o me parece. Balança, porque dessa turma aí, desse sexteto, ele pega 3, né? Que é exatamente o Inter, Vitória e Fortaleza já na quarta-feira. Mas ele fora, sobretudo, né? A campanha do Bragantino fora, ele até ganhou recentemente do São Paulo, mas ele perde a maioria dos jogos como visitante, né? O Vitória pega o Bragantino fora, né? Então, eu acho que vai ter um jogo mais complicado do que o Inter. O Bragantino estava tenebroso com o Seabra, né? Aí deu uma leve melhora com o Mancini, que é isso que precisa mesmo. Para permanecer, é uma leve melhora. Que foi o que ele conseguiu, não à toa não vai ser rebaixado. Mas, enfim, acho que para brigar pela Libertadores, porque todo mundo também, o Corinthians também não tem essas coisas todas, o São Paulo também não é confiável, o Vasco era para estar nessa briga, aí tá numa sequência negativa e tal. Enfim, de toda forma, eu vejo no mínimo 44 para o Inter. Eu acho que o Inter vai permanecer, no mínimo ele faz 44, porque a não ser que... Porque nesse caso, o Inter... Ele pode empatar, ele empata com o Vasco e o Bragantino, perde o São Paulo fora. Sim, aí 45 Eu acho que 45 vai escapar mesmo, tá? 44 aí vai depender muito da galera ali, principalmente eu acho o fator vitória. Porque eu acho que o Inter tem condição de chegar nos 44. A minha questão o Vitória vai somar 6 pontos. Se o Vitória somar 6 pontos, que é aquela coisa, se ele já ganha do Mirassol e o Vitória, queira ou não, empatou com o Palmeiras recentemente, ganhou muito bem do Sport, né? Tudo bem que é o Sport, tá muito mal, mas... Para mim, o fator vitória que vai definir essa régua de permanência. Se vai ser 45, se vai ser 44, se vai ser 43, para mim é o Vitória. Porque o Santos eu estou colocando no mínimo 6 pontos. Eu acho que o Santos vai fazer no mínimo... Ele já tem 3, né? Assim, ele vai vencer o Sport, né? Assim. E aí vai ter o jogo mobilização também contra o Cruzeiro na última rodada.
Isso. Que aí, para mim, eu acho que é aquela coisa. O Santos, eu acho que O Cruzeiro tem muitos amigos de Neymar, né? bem pra Gabigol, Caio caramba. Então, assim, Jorge, 44 ali. Fabrício Bruno, fica, não sei. Aí a minha dúvida é, o Santos vai pontuar contra o Juventude? Porque eu duvido nada o Santos emendar 3 vitórias seguidas aí, pô. E ir para 47, duvido nada. O Santos tem tabela para isso. Mas não tem futebol, né? O Santos, até para criar jogadas, difícil. Mas eu vejo, pô, pegar o Sport agora é a melhor coisa que tem, pô. O Sport hoje praticamente entrega os pontos. Mas, por exemplo, vai que se o Santos não ganha do Ceará, ele caiu. Não, do Ceará não, do Sport, né? Do Sport. O Santos, qualquer tropeço do Santos, com exceção desse Juventude, mas assim, se não ganhar do Sport, meu amigo, o Santos já está muito candidato ao rebaixamento. E para finalizar, o Fortaleza primeiro precisa continuar vivo no jogo do Bragantino na quarta-feira. Uma derrota, para mim, não adianta mais, porque o máximo que o Fortaleza chegaria seria 43 pontos. Hoje, para o Fortaleza, pelo número de vitórias e o saldo de gols que ele tem, 43, não acho que vai ficar. Tem que ser muita secação aí para acontecer com Vitória, com Santos, para esse contexto ser favorável, com 43 pontos, né? Ou o Vasco perder tudo, aí o Ceará perder tudo, ou o Inter mesmo, né, perde 2 jogos fora e empata em casa contra o Bragantino. Porque, lembrando, o Fortaleza perde no confronto para Vasco, na pontuação, tá? Confronto direto, no desempate. Para Vasco, para Ceará e para Inter. Porque o saldo do Inter é menos 8, do Fortaleza é menos 16. Não acho que vai tirar 8 gols de diferença, faltando 3 rodadas. Muito difícil acontecer. Agora, para o Vitória, se ele igualar o número de pontuação, se ele faz, por exemplo, 10 pontos e o Vitória faz, no caso, 5 pontos, o Fortaleza fica na frente do Vitória. Se o Fortaleza igualar no número de pontuação com o Santos, aí saldo de gols. Saldo de gols que hoje está muito próximo. Um está com menos 14, que é o Santos, e o Fortaleza com menos 16. Em tese, ele vai tirar esse saldo, né? Se ele conseguir tirar essa diferença de pontos, é porque também tem Santos e Sport, que talvez o Santos goleie, né? Exato. Se o Santos fizer um 3-0 aí, já ganha uma boa distância, né? Eu acho que o jogo do Fortaleza contra o Corinthians pode ser tal qual o jogo do Santos contra o Cruzeiro. Acho que o Corinthians vai poupar. Se o Corinthians já tiver numa situação tipo, não tem mais chance de Libertadores, de ser o 8º lugar, aí pode poupar nesse jogo. O jogo do Galo vai depender também se o Galo conseguir tirar pontos do Flamengo, né, nessa terça-feira. Se ele conseguir vencer, aí ele, tem outra chance aqui de Libertadores, entendeu? Mas eu ainda vejo acessível. Porque aí, Fábio, não sei se você concorda, se o Fortaleza consegue vencer o Bragantino, aí muda o panorama total. Porque ele vem de uma vitória do Bahia, vence o Bragantino e vai para 2 jogos em casa. Aí eu acho que o cenário, em termos de empolgação, tá? Em termos de efeito multiplicador, para o Fortaleza, se ele conseguir ganhar do Bragantino, aí eu acho que aí o cenário se torna, assim, de um ambiente... O Fortaleza já fracassou muitos jogos em casa, né? Perdeu para Vasco, perdeu para São Paulo, empatou com o Grêmio e tudo mais. Teve muito jogo fracasso do Fortaleza dentro de casa. Ainda acho que a maior chance, se com aquela minha opinião lá do jogo do Mirassol, acho que o Fortaleza vai ser rebaixado. Mas, se vencer o Bragantino, algo que o Fortaleza não fez no campeonato, foi 2 vitórias seguidas, o Fortaleza, eu acho que tem chance, e isso, claro, né, fazendo aí cada vitória dentro de casa sendo comprovada. Agora, se empatar, aí o Fortaleza tem que fazer o velho 100%. Vencer 3 jogos, porque eu estou colocando aí, né, os 44 pontos para o Fortaleza e torcendo para que aconteça uma tragédia aí com 2 equipes, né? Lembra, tem que ser 2 equipes. É Santos, Vitória, porque com Vitória tem que acontecer, né? Porque ele ganha no desempate, e com o Santos é outra possibilidade. Então, se o Santos tropeçar em 2 jogos aí é a chance que o Fortaleza tem. 44 para mim é o mínimo que o Fortaleza tem. Aí, claro, se ganhar os 4 jogos, aí eu digo que escapa. O Fortaleza tem que vencer os próximos 2 jogos, né? Não tem muito que negociar nesse momento, né? Cara, a gente pode ter uma situação aqui. Vamos lá, vamos supor que o Ceará vença Bragantino e Atlético Mineiro, que não é tão provável assim, mas não é impossível. O Fortaleza. Santos, o Fortaleza. Vence a Bragantino e Atlético. O Santos vai vencer o Sport. Vai a 41. O Fortaleza teria 40. Cara, Vitória e Mirassol. Vamos colocar um empate aqui. 40. Então, Inter e Fortaleza, né? Obviamente. Isso.
Inter e Vasco, empate, 43-42. Ceará no máximo empata com o Cruzeiro. Cara, o Ceará pode chegar nas duas últimas rodadas a 3 pontos de Vasco e Ceará, que hoje ele tá a 8. E muito próximo do Inter, muito próximo do Vitória, muito próximo do Santos. Então pode embolar tudo, né? Assim, não são assim, eu acho que o mais improvável do que eu falei aqui é o Fortaleza vencer os 2 jogos. Sim. Mas assim, Santos ganhar do Sport, um empate Mirassol e Vitória, empate Vasco e Inter, e o Ceará empatar com o Cruzeiro em casa. Não é nenhum absurdo isso aqui, e a gente pode ter ali uma diferença de 3 pontos do Vasco e do Ceará pro Fortaleza, faltando 2 rodadas. Seria... A matemática do Fortaleza, primeiramente, é dele para ele próprio, né? Todos os outros aí, eles olham para eles, mas olham para eles olhando para alguém, né? Porque, por exemplo, o Ceará ele pode não ganhar mais até o final do campeonato, mas 2 empates pode ser suficiente. O Fortaleza é o que tem que se obriga a ganhar 3 jogos aí. 3 jogos para ter uma chance aí, pelo menos mínima, né? Agora um detalhe, né? Depois do jogo da quarta-feira, a gente vai ter um cenário aí, Fábio, onde só o Internacional vai jogar 2 partidas fora de casa. Todos os outros vão jogar 2 em casa e uma fora. E é o time, acho que o Santos também, mas a diferença de desempenho em casa ou fora é muito grande do Inter. Ele joga muito mal fora de casa. Cara, o jogo dele contra o Vitória e contra o Ceará com 1 a mais, apesar de ele ter vencido o jogo, cara, foram coisas assim, absurdas, assim. Abrir o placar e tomar o gol do empate do Ceará, assim, foi inacreditável. Por isso que eu acho até que o Condé errou ali não se proteger, né? Pelo menos garantir um empate que já estava de bom tamanho. Mas, de toda forma, eu acho que é esse o cenário. Eu vejo que Vasco e Ceará têm chances maiores de permanência, vejo que o Fortaleza tem mais chance de queda, e aí, para mim, a dúvida está ainda aí entre Inter, Vitória e Santos, que é a briga mais real, eu diria. Que é a briga mais real, Inter, Vitória e Santos. Claro que pode mudar, só estou falando aqui de perspectivas, porque o Fortaleza se obriga a ter um desempenho perfeito. Vasco e Ceará precisa do mínimo possível ali, uns 1 ou 2 pontos. E no caso ali, Inter, Vitória e Santos, aí o que vai pesar, eu acho que o Santos tem a melhor tabela, eu acho que Inter e Vitória aí é o que pode estar determinando, e aí São Paulo e Bragantino podem ser os fiéis da balança aí dos dois. O Santos pode pegar um Juventude rebaixado já, né? Até. Sim. Tanto que ele nem trouxe, porque o máximo do Juventude aqui é 42 pontos. 42 eu acho que não tem como escapar, não. Muito difícil. Muito bem, exatamente. Fizemos um panorama aqui, né? Certamente teremos mais conteúdos, né? Raio-X, enfim. Vai ter jogo praticamente todo dia agora, né? Então isso vai mudar bastante, né? Até dia 4 de dezembro só não vai ter jogo dia 1º, que é uma segunda-feira. E aí, até o contexto aqui do Ceará, né? Que foi o time que a gente destacou mais na live, né? É aquilo, né? Pode pegar o Flamengo de ressaca, o Palmeiras já com tudo perdido também, né? Assim, pode ser um Palmeiras que não tenha nem brasileiro mais, nem Libertadores, ou tem um Mundial porque ganhou a Libertadores. Cara, mas tem uma coisa que me preocupa no Ceará. Cara, o Ceará, assim, ele é um time que eu não sei se muda, assim, em tese muda, né? Mas o Ceará, ele consegue competir contra qualquer equipe, mas qualquer equipe consegue competir contra ele. Ele passa essa impressão. Então, esses times irem com um time reserva, ou até com... Sim, o Ceará se complica. Não me passa muita segurança, né? Porque o Ceará não é aquele time... Não, o Ceará em casa ele pontua. Ele vai pontuar e não tem muita essa certeza, assim. O Ceará é capaz de pegar o time considerado prime do Flamengo no Maracanã, empatar... Isso, e pegar o reserva... E pegar o time sub-20 do Palmeiras e se complicar dentro de casa. Sem falar na pressão, né? Porque era um time que não conviveu com isso até agora. Então, você conviver com isso só nessa parte final... Para você lidar, também pode ser algo que pode pesar negativamente para o Ceará. Assim, tirando o Vasco também, né, que não teve isso, e eu acho que o Vasco também é outro time que a espiral puxa muito para baixo, né, nesse momento, porque é um time que vem de várias derrotas, é um time que cai direto, né, então, se o Vasco perde do Inter em casa, por exemplo, cara, não sei. Pega o Mirassol, também não sei se ganha. O Mirassol... Quer fazer o mal. Acho que se tem um time que pode ter a vaga garantida na Libertadores e
ter um jogo ali só pra fazer o mal e vai fazer, porque os caras tá dando tudo certo, vamos rebaixar o Vasco, os caras vão fazer isso. Então acho que o Vasco também tem que abrir o olho. Todo mundo tem que abrir o olho aqui, obviamente, né? Porque Tanto tem uns que estão nessa lista. Uns tem que estar um olho muito aberto e outros tem um olho assim, meio baixinho. Não, tem uns que depende de outros, né? Assim, Ceará e Vasco, eles podem ir mal, mas a galera pode ir pior que eles. Então eles podem escapar por... né? Fazendo de forma culposa, né? Um ponto aí e tal. Mas, ó, só para passar aqui a ordem do que a gente vai ter até domingo, né? Que vai fechar aí todo mundo com 36 jogos. A gente vai ter na quarta-feira o Bragantino pegando o Fortaleza, que é aquele jogo já antecipado da 36ª rodada. Aí depois, na sexta, a sexta é bem importante, viu? Juventude Bahia, mas é mais protocolar, né? Porque o Juventude também não vai conseguir. Vasco Internacional na sexta-feira e Santos e Sport, certo? Então, a sexta-feira aí é muito importante. Começa na quarta, sexta-feira envolvendo Vasco, Inter e o Santos. E aí, no sábado, o Vitória pegando o Mirassol, o Ceará pegando o Cruzeiro. E aí, no domingo, o Fortaleza pegando o Atlético Mineiro. Vai depender do que o Fortaleza conseguir na quarta, diante do Bragantino. Então, até domingo, cara, com exceção da quinta, todo dia aí pode ter um jogo importante, né? Todo dia, claro, domingo também, a depender do contexto do Fortaleza, não seja importante, mas todo dia aí praticamente vai ter um jogo pra galera olhar, viu? Pra quem tá na parte de baixo aí, todo dia tem algo a secar ou a torcer. Bom, eu secarei, obviamente, né? Santos e Inter, né? Secaremos, né, Thiago Minhoca? Porque você é um cara que cobre futebol cearense, não quer ficar cobrindo Série B, né? Seria legal, você prefere né? cobrir o jogo da Série. Vasco, Inter e Santos, aí um dos dois cai, Fortaleza, Vitória e Ceará escapam, né? Seria lindo, viu? Se o Fortaleza e o Vitória escapassem. O Ceará já tá escapando, né? Assim, depende muito ali de 2 pontinhos e tal, mas ainda não precisa. Tem que abrir o olho, mas acho que o pânico ainda não chegou. Acho que o pânico pode chegar depois do jogo com o Cruzeiro. A galera aqui pontua bem e ele não ganha do Cruzeiro, aí eu acho que realmente o torcedor do Ceará pode rezar, viu? Porque acho que aí a situação fica complicada. Nessas últimas rodadas, mesmo com o Flamengo, Palmeiras reserva, não ligando para o jogo, mas você ser obrigado a ganhar um desses 2 jogos, por exemplo, mesmo com reserva, não sei, acho uma situação que é bom o Ceará tentar evitar aí contra o Cruzeiro nesse próximo final de semana. Bom, é isso. Mais alguma coisa, Thiago Minhoca, sobre essa parte aqui? Não, deixemos aí para os próximos dias. Cada dia aí fique acompanhando aí o nosso canal, que a gente sempre vai trazer uma atualização dos cenários aí. Vai ter o raio-x tradicional, vai ter o raio-x pós-jogo, né? Porque a cada jogo muda ali um pouco da situação dos times, então não perca nada, deixa o like aqui, se inscreva, ative as notificações, porque é muito conteúdo, tá? Quando você menos espera, tem lá um novo vídeo, né? Os caras estão morando naquele estúdio lá, tá? A galera mora lá no estúdio lá em Boa Viagem, então é vídeo todos os dias, tá? Bom, valeu a galera que acompanhou o Saulo Lessa, né, torcedor do Vitória, o Lima Aventureiro, fala que o Ceará ganhando do Cruzeiro já tá garantido. Tá, se Vasco e Ceará ganham, já se livraram. Aí do Inter pra baixo, né? Isso. Bom, o Jeff também tá por aqui, valeu Gabriel Martins, também aqui o Leonardo Forte, o Camui Ceará, fala que o Ceará tem que arrumar um ponto e rezar pro Saulo decidir a permanência. Ana Maria fala que o Mirassol vai jogar porque tem pendência com Libertadores. Mas ele pode garantir já na próxima rodada, né? A vaga direta, né? Se tiver um tropeço ali acho que é do Bahia, deixa eu ver aqui. A situação do Mirassol, acho que se o Mirassol somar um ponto, e mesmo assim ele tá garantido na fase de grupos. Acho isso. Se o Bahia não ganhar na rodada, ele já tá... Ou se o Mirassol fizer um ponto, ele já tá garantido na Libertadores. Igor Araújo... Mas enfim, é o Mirassol fora, né? Contra Vasco, Então, em casa que o time não perde, né? Então seria mais... Mas perdeu 6 jogos só até agora. Serão jogos difíceis. Valeu, Vitor Hugo, Francisco Paulo, o Estileto, o Caio, Yuri Farias... Enfim, valeu pra todo mundo. Valeu também Gabriel Costa, que esteve na direção e trabalhos técnicos. É isso, tá? Fica ligado aqui, reta final do Campeonato Brasileiro. Tem jogo todo dia e, obviamente, tem conteúdo todo dia pra você. Valeu, tamo junto e até.